Ao longo de nossas vidas, cometemos vários erros, alguns mais leves e outros mais graves. Na verdade, nada e nem ninguém é perfeito, e muitas vezes as coisas fogem do nosso controle. Uma sequência de ações erradas podem causar graves consequências que colocam até mesmo a vida das pessoas em risco. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira. Este é o erro mais caro da história. Bitcoin jogado fora. Há 8 anos, a rotina do engenheiro britânico James Howells não é mais a mesma. Visitas regulares a um aterro de Newport, no país de Gales, cidade onde vive com a família, passaram a fazer parte do seu dia a dia. Lá ele passa horas vasculhando uma área do tamanho de um campo de futebol repletas de pilha de lixo, em busca de uma fortuna de cerca de 2 bilhões de reais, armazenada em um pequeno disco rígido de computador que ele jogou fora em agosto de 2013. A história de Howells, o homem que jogou uma fortuna em bitcoins no lixo, ganhou as páginas de alguns noticiários no ano passado. Um artigo publicado na revista americana New Yorker relatou o começo dessa história, quando o engenheiro resolveu fazer uma limpeza em seu escritório e acabou descartando o HD que, conforme lembrava-se no momento, continha apenas alguns jogos, e-mails e músicas. Meses depois, lembrou-se que também estavam armazenados lá 7.500 bitcoins, que hoje valeriam cerca de 357 milhões de dólares. Desde então, Howells busca incansavelmente o HD descartado no lixão de sua cidade, na esperança de que não apenas irá encontrá-lo, mas de que o objeto também estará em condições de uso para recuperar a fortuna em bitcoins. A queda do Lotus Riverside. Em 2009, um prédio caiu em Xangai, na China, com seus 13 andares completamente para trás, como uma árvore. Ele ainda estava em construção, portanto estava desocupado. Porém, infelizmente, a queda causou uma morte. Geralmente, quando um prédio desmorona em pedaços por causa da inclinação, é porque há forças tentando dobrá-lo e estresse em diversos pontos. Aqui a causa foi a fundação e não houve estresse no corpo do prédio, que obviamente era resistente. Na época, estavam fazendo escavações para criar um subsolo. Ao mesmo tempo, ocorreram fortes chuvas, o que desgastou ainda mais rapidamente o solo em que as fundações estavam fixadas. 2 pessoas foram condenadas à prisão perpétua como resultado de causarem um acidente por um superfaturamento. Ponte Seong-Soo. Das grandes estruturas da engenharia, as pontes certamente estão entre as mais emblemáticas, não só por serem imponentes estruturalmente, mas também porque falhas nessas estruturas geralmente são bastante catastróficas. Na manhã do dia 21 de outubro de 1994, a ponte Seong-Soo, que fazia a ligação entre 2 locais em Seul, na Coreia do Sul, desabou. Uma laje de 48 metros entre o 5º e o 6º suporte da ponte desabou e 32 pessoas morreram, além de 17 outras que ficaram feridas. A investigação sobre a queda das lajes de concreto descobriu que houve uma falha da estrutura de suspensão causada pela sondagem inadequada das treliças de aço da estrutura de suspensão sob a laje de concreto da pista. Anos mais tarde, a ponte deveria ter sido reparada, mas devido a uma fraqueza na estrutura, ela teve que ser completamente redesenhada e reconstruída. O novo design foi concluído em 15 de agosto de 1997 e é semelhante ao design original. Compra do Alasca. Em 1867, uma autoridade dos Estados Unidos se viu alvo de piadas impiedosas por ter autorizado uma compra considerada extravagante com recursos públicos. Os Estados Unidos tinham acabado de pagar 7,2 milhões de dólares ao governo imperial russo pelo território do Alasca, uma imensidão isolada que não parecia ter utilidade econômica alguma. Os críticos zombavam da loucura de Seward. Era assim que eles chamavam a compra do Alasca, associando-a como então secretário do Estado, William Seward, que tinha feito o negócio. O tempo acabou dando razão a Seward. A aquisição se mostrou um dos negócios mais rentáveis da história. Se for levada em conta a inflação do período, os 7,2 milhões de dólares pagos pelos Estados Unidos em 1867 ao César Alexandre II equivalem a cerca de 100 milhões de dólares hoje.
Ou seja, pagou-se uma verdadeira pechincha pelo que hoje é o maior estado dos Estados Unidos. A compra do Alasca adicionou mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados aos Estados Unidos. Com isso, se analisarmos apenas o preço do quilômetro quadrado hoje naquele estado, estima-se que o território vale 150 vezes mais do que Washington pagou por ele. Mas o Alasca é muito mais do que um pedaço de terra gelada. É também um enorme depósito de recursos naturais. Menos de 20 anos depois de o negócio ser fechado, instalou-se uma corrida por ouro na região. Além disso, em meados do século XX, petroleiras encontraram enormes reservas no norte do estado que, desde então, têm sido exploradas de maneira intensa e rendem milhares de dólares. O Alasca se transformou numa poderosa economia. Tem uma população que se aproxima de 1 milhão de habitantes e um PIB de 44 bilhões de dólares anuais. Em outras palavras, produz anualmente mais de 400 vezes o que a Rússia ganhou ao vender o território. Naufrágio. Acidentes são tristes e podem trazer imensos prejuízos em todos os sentidos. Agora imagine o resultado de um dos mais impactantes naufrágios de todos os tempos. O vídeo que você está vendo, bastante recente, mostra isso com as imagens impressionantes da operação de resgate do navio MV Baltic AC, que transportava 1.417 veículos da Mitsubishi quando naufragou em 2012. Esse navio ainda era bastante novo, considerando que foi produzido no ano de 2007, quando viajava na Bélgica para a Finlândia, das proximidades do porto de Rotterdam, na Holanda, acabou colidindo contra um outro navio destinado ao transporte de containers. Pouco tempo depois estava consumado esse lamentável naufrágio que levou a embarcação com 540 mil litros de óleo e toda a carga a mais de 35 metros de profundidade. Considerando toda a complexidade da operação e com o propósito de evitar ao máximo os danos ambientais no Mar do Norte, o resgate foi bem planejado ao longo do tempo e finalmente foi concluído. Aliás, foram mais de 13 mil toneladas retiradas das profundezas. Vagões muito grandes e plataformas estreitas. A estatal SNCF, que cuida do serviço ferroviário na França, pagou 15 bilhões de euros por 2.000 vagões novos que já foram entregues por Bombardier e Alstom no ano de 2014, mas não pode colocá-los em circulação imediatamente. Isto porque 1.300 estações do país têm plataformas estreitas demais para o veículo. O jeito foi adaptar as estações, trabalho que consumiu 50 milhões de euros. A atrapalhada foi informada pelo jornal francês Le Canard Enchaîné e confirmada pelo governo e pela companhia ferroviária. Os técnicos da RFF, que cuida das linhas e trilhos do país, teriam tomado as medidas de plataformas construídas até 30 anos, esquecendo que muitas, especialmente no interior do país, têm mais de 50 anos. Um porta-voz da RFF confirmou que o equívoco foi descoberto um pouco tarde. Por sua vez, o ministro dos Transportes, Frédéric Cuvillier, culpou o absurdo sistema ferroviário do país. Isto é o que acontece quando você separa a operadora da companhia ferroviária. Ferrari. Uma cena muito inusitada aconteceu em São Paulo. Um exemplar feito sob encomenda da Ferrari SF90 Stradale, o híbrido de 1.000 cavalos da marca italiana, caiu enquanto descia do guincho para ser entregue ao proprietário. O carro estava descendo de um caminhão fechado em cima de uma plataforma hidráulica quando, ao começar a descer, o carro despencou de uma vez. O motivo da queda não foi divulgado, mas o dono do carro, o empresário João Adib Marques, fez até piada na internet depois ao postar uma foto e colocou como legenda: "Tão linda, parece que caiu do céu". A Ferrari em questão levou cerca de 1 ano para ficar pronta e produzida sob encomenda, tanto na cor amarela, que é a mesma que representa a empresa dele, uma farmacêutica, quanto o acabamento do interior e até um monograma nas laterais com as iniciais dele. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona, hein? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!